Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, estaremos resolvendo a questão do Instituto Federal do Espírito Santo, que tratará sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Em uma rua plana, o topo de uma torre é vista no ponto T por dois observadores, A e B. Então, o observador A e B sob o ângulo de 30 graus e 60 graus. Respectivamente, como ilustrado na figura. A distância entre o observador B e a base da torre é de 200 metros no ponto Q, onde a torre é perpendicular à rua. Então, essa distância aqui, nós vamos destacar, QB, 200 metros. Então, essa distância, 200 metros. A distância entre os observadores em metros, a distância BA é D, vamos chamar de D. Bom, repare que temos aqui dois triângulos retângulos, TQB e TQA. E temos também em comum esse lado aqui do triângulo. O TQ, o lado TQ, é tanto o lado do triângulo TQB, como também do TQA, ou seja, é um lado comum aos dois triângulos. Então, vamos chamar esse lado TQ de X. Bom, vamos fazer uma análise, uma revisão rápida no triângulo retângulo. Então, temos aqui um triângulo retângulo, os lados que formam, do triângulo retângulo que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Bom, com relação ao ângulo, esses catetos recebem um nome. Como esse cateto aqui de baixo está junto ao ângulo, nós vamos chamar de cateto adjacente. E o cateto que está afastado, está longe, está oposto ao ângulo, é chamado de cateto oposto. E aqui continua sendo a hipotenusa. Então, vai depender do ângulo, tudo bem? Desse ângulo agudo aqui. Se fosse desse ângulo aqui, de cima, aí esse cateto seria o cateto oposto e esse aqui seria o cateto adjacente. Tudo bem? Então, dou essa primeira informação. A segunda são as razões. Qual a razão que eu vou aplicar aqui para resolver essa questão? Será que é seno, cosseno ou tangente? É só lembrarmos daquela frase socatoa. Vou colocar aqui socatoa, socatoa, que diz o seguinte: o seno de um ângulo agudo é o cateto oposto sobre hipotenusa. O oposto, hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, como eu tenho aqui na questão o cateto oposto e o adjacente, eu vou aplicar a tangente. Outra coisa que é bom comentarmos aqui nesse momento é sobre os arcos notáveis. Quanto vale o seno de 60, de 30, 45? Vamos lá. Vamos montar aqui a tabela. Vou colocar aqui 30, que são chamados arcos notáveis, 45 e 60. Então, temos aqui seno, cosseno e tangente. Então, como que a gente vai montar essa tabela? Começando aqui com 1 no seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. Está aqui dividido por 2. E raiz quadrada em todo mundo, tirando no 1. Então, raiz quadrada no 2, no 3, no 3 e no 2. Na tangente, raiz quadrada de 3
raiz quadrada de 3 na tangente de 30 de 60, sendo que na tangente de 30 divide por 3. E aqui é 1. Então, está montada a tabela. Então, essas são as informações que precisamos ter para resolver a questão. Então, olhando para a figura, temos aqui o triângulo TQB, reto 90 graus perpendicular em Q, né, no vértice Q. Então, temos o cateto oposto e adjacente. Então, nesse triângulo TQB, eu vou fazer aqui agora. Vamos fazer aqui, ó. Tá aqui o triângulo TQB. Aqui, ó. Então, aqui é o Q, vértice T é Q, T e B. Ângulo de 60 graus. Temos aqui 200 e aqui eu vou chamar de X. Então, aqui eu vou aplicar a tangente. Tangente 60, então vamos lá, tangente 60 seria igual cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é 200. Olhando para a tabela, tangente 60, raiz quadrada de 3. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 3, que é igual a X sobre 200. Então, o valor do X será 200 raiz quadrada de 3. Vamos guardar essa informação. Guardando essa informação, 200 raiz quadrada de 3. Agora, vamos olhar para o triângulo TQA. Descer um pouquinho aqui. Então, vamos fazer o desenho do triângulo para ficar mais visível. É um pouquinho maior aqui o cateto. Aqui faz o ângulo de 30 graus. Aqui é o A. Aqui é o Q, 90 graus. E aqui o vértice T. E o cateto adjacente é o 200 mais D. Olha lá, 200 mais D. E o cateto adjacente é o X. Então, novamente, aplicando o conceito de tangente, só que aqui é a tangente de 30, vai ser igual ao cateto oposto, só que o valor do X, gente, eu já tenho. Aqui, ó, 200 raiz quadrada de 3. Então, 200 raiz quadrada de 3 sobre o cateto adjacente seria 200 mais D. Tangente de 30 na tabela é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a 200 raiz quadrada de 3 sobre 200 mais D. Eu vou simplificar. Aqui, ó, vou simplificar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. Aqui vai ficar 1 e aqui 1 também. Aqui vai ficar, vou botar aqui do lado, 200 mais D, vezes 1 é 200 mais D, igual a 3 vezes 200. 3 vezes 200. Bom, então aqui temos 200 mais D, igual a 600. Portanto, o valor de D que eu quero encontrar vai ser 600 menos 200, que é 400 metros, que é o X da questão. Então, a distância entre os observadores B e A é de 400 metros. Então, a opção correta é a letra B. Então, essa foi a questão 28 do Instituto Federal do Espírito Santo, que tratou sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Trabalhamos mais a definição de
tangente, aplicamos na questão a definição de tangente. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.